Fala, galerinha! Eu sou o professor Marlon de Matemática e hoje, no nosso sexto tempo, vamos zarpar juntos em uma grande aventura em alto mar. Vamos partir em busca de um tesouro escondido. Mas não é um tesouro qualquer não, hein? Diz a lenda que as peças de ouro guardadas no baú têm as mais diferentes formas geométricas que a matemática pode revelar. E a nossa missão é clara: identificar os polígonos que essas peças representam. Essa é uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, prepare o tapa-olho, segure o mapa do tesouro e vamos juntos embarcar nessa jornada matemática. Hoje a nossa aula promete, galerinha, e eu tô pronto para embarcar numa nova missão em alto mar. E olha só, matemática à vista! Vocês estão vendo o formato daquela bandeira no topo do navio? Aquela é uma figura geométrica. Yar! Eu encontrei o mapa do tesouro perdido. Mas essas ilhas aqui estão com um desenho esquisito. Tem umas ilhas com 3 lados, outras com 4, 5. O que será que essas formas significam? Eu só queria achar o meu baú do tesouros. Eita, Capitão Barba na Régua, pelo jeito esse mapa aí tá dando um trabalho danado de entender, hein? Deixa eu dar uma olhadinha nele. Ah, agora eu entendi a sua dúvida. Você encontrou um mapa cheio de figuras planas. Essas formas representam as figuras geométricas da matemática e são a chave para encontrar o tesouro. As figuras geométricas planas são aquelas que a gente consegue desenhar sobre uma superfície lisa, como papel, chão ou no próprio mapa do capitão. Elas têm 2 dimensões, comprimento e largura. Dá uma olhada nessas ilhas. Cada uma tem uma forma diferente. Olha que bacana. Olha só essa aqui, parece uma nuvem. Aquela ali tem um formato de flor. Lindas, mas tem algo diferente nelas. Todas têm curvas e o nosso tesouro não está em nenhuma delas. Olha essa aqui. Os lados são retinhos, bem unidos e formam uma figura totalmente fechada. Essa é a famosa Ilha dos Polígonos. E estão vendo esse X aqui? É por lá que o baú do tesouro está escondido. Vocês devem estar se perguntando, o que é um polígono? E que tal a gente descobrir isso juntos? Um polígono é um tipo especial de figura geométrica plana. Para uma figura ser considerada um polígono, ela precisa seguir 3 regrinhas importantes. A primeira é essa aqui, ó. A figura tem que ser fechada, nada de espaços ou lados soltos. A segunda é essa aqui, ó. Os lados precisam ser retos, sem curvas. E a terceira é essa. Eles não podem se cruzar. Se a figura tiver essas 3 características, aí sim a gente pode dizer com todas as letras: é um polígono. Cada polígono tem uma forma específica. E sabe como a gente identifica cada uma delas? Observando a quantidade de lados e vértices que ele tem. Olha só essa aqui com 3 lados. É um triângulo. Aquela ali com 4 lados é um quadrado. Essa outra, com 5 lados, é um pentágono. E ali temos um hexágono com 6 lados. Outro detalhe importante que vocês precisam saber é esse aqui, ó. Os pontos onde os lados se encontram são chamados de vértices. E entre cada par de lados surge o que chamamos de ângulo, que é esse espaço formado entre 2 lados que se encontram num vértice. Ele aparece dentro da figura e pode ser de diferentes tipos. Tem ângulo que é mais fechado, com abertura pequena. Tem ângulo bem aberto, quase que um leque. E tem o ângulo reto. Ele mede exatamente 90 graus. Então, toda figura com 4 lados vai ser um quadrado. Entra tudo no mesmo baú, né? Boa tentativa, capitão. Mas nem sempre. Quando uma figura tem 4 lados, a gente diz que ela é um quadrilátero. Só que dentro desse grupo existem várias figuras diferentes e cada um tem suas próprias características. Esse aqui é o quadrado. Tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos.
ele parece uma janelinha. Agora, olha esse aqui, ele é o retângulo. Ele também tem 4 ângulos retos, mas só os lados opostos são iguais, tipo a nossa bandeira de pirata. Esse aqui é o losango. Ele tem os 4 lados inclinados e do mesmo tamanho e nenhum ângulo reto, parecendo uma pipa. E esse último aqui é o trapézio. Ele tem apenas 2 lados paralelos, que são chamados de base, em que uma é sempre maior que a outra. Viu só? Mesmo que todas essas figuras tenham 4 lados, não são todas iguais. A gente precisa observar os tamanhos dos lados, os ângulos e se há lados paralelos para identificar qual tipo de quadrilátero estamos vendo. Yar! Me parece bom, professor. Agora eu entendi que não basta contar os lados, tem que olhar os detalhes também. Isso mesmo, capitão. Mas ainda tem mais um detalhezinho. Dessa vez, sobre os triângulos. Vocês lembram que o triângulo tem 3 lados? Pois é, existem vários tipos de triângulo. E para identificarmos cada um deles, precisamos conhecer os tipos de ângulos que existem. O primeiro ângulo só pode ser ele, o ângulo reto. E como sabemos, ele mede exatamente 90 graus. E esse ângulo geralmente aparece com esse símbolo aqui, ó. Dá uma olhadinha. Além dele, temos outros 2 tipos de ângulos. O ângulo menor que o reto, ou seja, mais fechadinho, que chamamos de ângulo agudo. E o outro é mais aberto que o ângulo reto, o qual chamamos de ângulo obtuso. Tranquilinho, galerinha? Agora, olha só isso. Quando um triângulo tem um ângulo reto, ele recebe um nome especial. É o triângulo retângulo. Agora sim, professor. Aprendi a identificar esses polígonos. Entendi os ângulos. E já sei identificar um triângulo retângulo só de bater o olho. Cada pedacinho desse mapa agora faz sentido. É isso mesmo, capitão. Agora sim, nenhum mistério geométrico vai passar despercebido. Olha aqui, professor. A próxima pista tá bem aqui, ó, numa ilha com 5 lados. Já sei o que isso significa. O tesouro perdido tá na ilha do Pentágono. Arroi, marujos! Vamos arpar até essa ilha e desenterrar esse tesouro. Yar! Ufa, galerinha, que missão foi essa, hein? Nem saímos do porto e já mergulhamos numa aventura de dar nó até na barba do capitão. Só com esse mapa antigo, a gente desvendou um montão de mistérios. Descobrimos o que são polígonos e como identificar triângulos, quadriláteros, pentágonos e muito mais. Aprendemos que os ângulos são pistas escondidas nos cantinhos das figuras. Tem o reto, o agudo e o obtuso. E ainda reconhecemos o famoso triângulo retângulo com seu cantinho que mede 90 graus. Com tantos segredos revelados, a matemática virou nossa bússola e agora ninguém perde o rumo. Agora que já ajudamos o capitão a decifrar o mapa e saber para onde navegar, é a nossa vez de mostrar que entendemos tudinho. Preparados? Então, bora para a nossa questão modelo. O capitão Barba na Régua encontrou um baú do tesouro repleto de peças de ouro com diferentes formatos. Sabendo que ele embarcou apenas as peças com formatos de polígonos, pois são as mais preciosas, qual das peças a seguir ele levou para o seu barco? Será que é a peça da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos lembrar o que é um polígono. Um polígono é uma figura plana, fechada e formada somente por lados retos que não se cruzam. Agora vamos observar as opções. O círculo, o coração e a lua não são polígonos, pois eles têm lados com curvas, e os polígonos não possuem curvas. A peça que tem 3 lados retos, que não se cruzam e formam uma figura fechada, é o triângulo. Ele é um polígono e, por isso, é a peça mais preciosa entre as opções. Portanto, o triângulo é a peça que o pirata deverá levar para o seu barco. Assim, a alternativa correta é a letra C. E agora que a gente já está sabendo tudinho sobre polígonos e como desvendar os mistérios do nosso mapa do tesouro, chegou a hora de pôr em prática o que a gente entendeu.
Vamos praticar? Fala, gente do bem, tudo bem? Olha a dica de hoje. Para identificar uma figura geométrica, repare bem na quantidade de lados e vértices que ela tem. Isso ajuda a saber se é um triângulo, um quadrilátero, um pentágono ou outro polígono. E tem mais, gente boa, os ângulos também fazem diferença. Observe se eles são mais fechados, mais abertos ou se formam um cantinho reto, parecendo a letra L. Isso indica um ângulo reto, que mede exatamente 90 graus. Gostou da dica? É isso aí, até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar, vamos praticar, vamos praticar. Galerinha, se liga nessa questão. Durante uma expedição, o capitão Barba na Régua encontrou um antigo pergaminho do tesouro com várias figuras desenhadas. Para continuar o caminho, ele precisa resolver um desafio. Observe a imagem e ajude o pirata. Quais dessas figuras são quadriláteros? Será que são as figuras da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, eu vou ficar esperando você pensar um pouquinho para ajudar o nosso pirata. Daqui a pouco eu volto, sabendo que você vai mandar benzão. Até daqui a pouco. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos primeiro lembrar que essas figuras são chamadas de polígonos e que o nome delas muda de acordo com a quantidade de lados que ela tem. Sendo assim, as figuras que possuem exatamente 4 lados e 4 vértices recebem o nome de quadriláteros. Agora vamos observar com atenção as figuras do pergaminho. Vamos começar pela figura 1. Contando direitinho, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Essa figura tem 6 lados, então ela é um hexágono. Agora a figura 2. Ela tem 1, 2, 3, 4 lados. Ela tem 4 lados, então é um quadrilátero. A figura 3 tem 1, 2, 3 lados. Por isso, é chamada de triângulo. Passando para a figura 4, 1, 2, 3, 4 lados. Também tem 4 lados, então essa figura é mais um quadrilátero. Já a figura 5 tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Isso mostra que é um pentágono. E por fim, a figura 6, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Assim como a primeira, ela também é um hexágono. Entre todas essas figuras, apenas a figura 2 e a figura 4 têm exatamente 4 lados. Por isso, são as únicas que podemos chamar de quadriláteros.
Portanto, as figuras que são quadriláteros são A2 e A4. Assim, a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B aí. E olha essa questão aqui, galerinha. Um marujo decorou a bandeira do navio com as seguintes figuras. Qual foi a figura mais utilizada na decoração? Será que foi a figura da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, tempo na telinha para você me voltar com a resposta e eu sei que você vai mandar benzão. Até daqui a pouco. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos lembrar que os polígonos recebem nomes diferentes conforme a quantidade de lados que possuem. Se a figura tem 3 lados, ela é chamada de triângulo. Agora, se ela tem 4 lados, ela é um quadrilátero. E se forem 5 lados, chamamos de pentágono. E para 6 lados? Nesse caso, ela é chamada de hexágono. Sabendo disso, vamos observar como a bandeira do navio foi decorada e contar quantas vezes cada tipo de figura aparece. Começando pelos triângulos, podemos ver 1, 2, 3, 4 triângulos. Agora, vamos para os quadriláteros. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadriláteros. Pentágonos? Vamos lá, conta comigo aqui. 1, 2 pentágonos. E para fechar com chave de ouro, vamos ver os hexágonos. Temos 1, 2 também. Assim, como estamos buscando a figura mais utilizada na decoração, olhamos qual foi a que mais apareceu. E, nesse caso, foi o quadrilátero com um total de 6 figuras. Portanto, a figura mais utilizada na decoração foi o quadrilátero. Assim, a alternativa correta é a letra A. Marca aí a letra A. E olha essa questão aqui, galerinha. As escotilhas do barco do capitão Barba na Régua têm os seguintes formatos. O que as escotilhas possuem em comum? Será que elas possuem em comum que está na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? Eu sei que você está ligado, então tempinho na telinha para você me voltar com a resposta certa. Até daqui a pouco.
Bem, para resolvermos essa questão, precisamos observar com atenção o formato das escotilhas do navio. Para isso, é importante lembrar que os polígonos recebem nomes diferentes de acordo com a quantidade de lados. Ao analisar a imagem, a primeira coisa que notamos é que todas as escotilhas possuem 3 lados. Isso nos diz que todas são triângulos. Agora, vamos observar os ângulos de cada uma. Mesmo que essas escotilhas triangulares tenham tamanhos diferentes, uma pequena, uma média e uma maior, todas elas apresentam um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede exatamente 90 graus. Esse tipo de ângulo geralmente é representado por um pequeno quadrado no canto da figura. Dá uma olhadinha. Portanto, a característica comum entre todas as escotilhas é que todas são triângulos e possuem um ângulo reto. Assim, a alternativa correta é a alternativa D. E agora que o Barba na Régua já saiu para mais uma aventura, eu vou ficando por aqui, mas eu te encontro na nossa próxima aula, no nosso próximo Sexto Tempo. Até lá!